Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia de seguir adiante na nossa jornada de exploração do Symbaroum, cenário de fantasia sombria da Free League, publicado aqui no Brasil pela Tria Editora, e a gente aqui no canal está explorando o livro capítulo a capítulo, sempre tentando identificar os pontos mais importantes em termos de regras, de cenário, enfim, tudo que for essencial para dar aquela ideia geral de qual é a pegada, qual é a proposta do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora aqui no canal, mas quer saber mais sobre o Symbaroum, não tem problema, não entre em pânico. Nossa playlist aqui exclusiva reúne todo o conteúdo que a gente já fez sobre o jogo para você assistir com calma e depois, se quiser seguir nessa viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Quem tá ligado aí na nossa série, tá acompanhando os vídeos, sabe que hoje a gente vai fechar o conteúdo do capítulo 21, chamado capítulo de aventuras, que vai trazer ali uma série de dicas, de sugestões, de informações para o narrador, para a narradora que vai conduzir uma campanha, uma história ali no cenário de Symbaroum. Então, no vídeo anterior a gente comentou aqui os tipos de aventura, né, que o livro sugere, e hoje, para a gente encerrar esse capítulo, a gente vai falar de 4 pontos principais que o livro destaca aqui, que eu estou chamando de elementos da aventura, ou seja, coisas que tem que estar sempre rodando ali no pano de fundo de quem está narrando a aventura, para você se atentar a esses pontos e não deixar passar as oportunidades e também algumas coisas que vão te auxiliar a criar uma aventura, uma campanha, especialmente se você é um narrador iniciante. Então, os 4 pontos que a gente vai ver no vídeo de hoje são as cenas-chave, os desafios, né, da aventura, as recompensas e o 4º ponto são técnicas do mestre de jogo. Então, tudo isso a gente vai começar a ver a partir de agora. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a mergulhar aqui no conteúdo, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui são justamente, olha, as cenas-chave. E aqui, só um detalhe. Como eu falei no vídeo passado sobre a questão dos tipos de aventura, né, clássica ou aventura de paisagem, aqui, nesse primeiro tópico, o livro fala que justamente essas cenas-chave, elas podem ser utilizadas nos 2 tipos de aventura, né? Mesmo no caso da aventura de paisagem, que normalmente tudo surge a partir das ações dos jogadores, chega um determinado momento que a aventura já vai mais ou menos se encaminhando para algum lugar. Então, o conselho que o livro dá aqui é o seguinte: o mestre sábio, ele sempre vai tentar ali, ainda que seja só na cabeça dele, prever algum tipo de cena ou algum tipo de acontecimento que se encaixa aqui nessas questões de cenas-chave. Então, não interessa se você está jogando uma aventura clássica ou uma aventura no estilo paisagem, fique atento para essa questão das cenas-chave, beleza? Então, ele vai falar aqui, olha, o primeiro ponto seria o começo da aventura. O que é isso? É a oferta da missão, ou no caso, né, da aventura de paisagem, a escolha, né, do que fazer, né, a decisão dos jogadores de perseguir este ou aquele objetivo. E aqui ele vai discorrer um pouquinho sobre isso e vai dar alguns exemplos também, o que ele chama aqui de incentivos positivos e incentivos negativos, né? Os positivos, como o próprio nome já indica, é algo que vai beneficiar os jogadores de alguma forma. Então, só para citar alguns exemplos aqui. Uma recompensa conectada ao objetivo de um personagem, um conhecimento, um objeto ou outro recurso que o personagem precisa para os seus próprios objetivos ou para o objetivo do grupo, né? Uma recompensa conectada ao objetivo do grupo, tá aqui, um pedido de ajuda de um aliado com uma promessa de um favor futuro. Ou seja, isso tudo são incentivos positivos para que os personagens, para que o grupo aceite essa oferta de missão. No caso dos incentivos negativos, é mais ou menos o seguinte: eles não têm muita escolha, eles são jogados, ou eles estão ali no meio de uma situação que eles não têm muita escolha entre fazer ou não fazer determinadas coisas. Pode ser, inclusive, uma questão de sobrevivência dos próprios personagens. É uma opção que o livro dá aqui. Então, também, de novo, só para citar um pouquinho, exemplos de incentivos negativos. Pegos em um cerco. Eles têm que completar uma missão na cidade antes que as muralhas caiam e as forças inimigas comecem a entrar. Ou seja, se não fizerem isso, provavelmente vão morrer, ou a cidade vai ser saqueada, ou alguma coisa assim. Marcados para morrer por uma organização, são acusados falsamente de alguma coisa, ameaça de guerra, uma demanda por ajuda. Ou seja, o livro vai dar aqui algumas opções, né, dos incentivos positivos e negativos para os personagens aceitarem essa missão. Esse é o início da aventura. Um outro tipo de cena-chave que o livro destaca aqui é a questão do confronto. Não todo e qualquer confronto, tá? Aqui ele é bem específico, até que como vocês podem ver, é somente um parágrafo, então é só mesmo um alerta ou uma formulazinha, talvez, que você queira utilizar ou testar para ver se funciona com o seu grupo ou não, que é o seguinte: esses encontros, eles normalmente, com os antagonistas principais, né, devem acontecer mais ou menos umas 2 vezes.
um primeiro encontro mais simples ali, tipo para estabelecer aquela rivalidade ou para apresentar os antagonistas, né, pros jogadores, pros personagens e tal. E depois um segundo encontro mais desafiador. O livro até sugere aqui que nesse segundo encontro os personagens falhem, ou seja, as forças dos antagonistas estejam em maior número ou sejam mais poderosas, tal, ou alguma coisa assim. Falhar não significa morrer, tá? Isso é só para criar ou para atiçar aquele clima mesmo de desafio, né? De inimizade ou confronto entre aqueles grupos e tal, para criar o clima de tensão para a cena final. Tá? Não é para exterminar os jogadores no segundo encontro, tá? Nem colocar um encontro que seja impossível. É sempre dar uma chance ali para os personagens, se não conseguirem vencer, escapar de um encontro desafiador, mas sair ali com aquele ressentimento, entre aspas, e aquela ânsia de ter um confronto final com aqueles antagonistas. A ideia geral é basicamente essa. Na sequência, ele vai falar aqui da questão da reviravolta, que eu vou ler um trechinho para vocês, porque eu acho que resume bem a história. Ele fala o seguinte, olha só. A reviravolta é o momento em que os personagens jogadores retomam a iniciativa e têm a vantagem na ação. Da reviravolta em diante, os personagens sabem o que fazer, embora possa não ser fácil ou seguro fazê-lo. Ou seja, a reviravolta é mais ou menos aquele momento ali do filme, vamos dizer assim, que todas as peças estão na mesa, ou a maioria delas já está tudo, o tabuleiro já está tudo organizado, então dali pra frente é a batalha final, ou são os últimos momentos antes de você definir se aquele grupo vai ser bem sucedido ou não na realização da missão. E claro, no final das contas, a gente vai ter o clímax, né? Olha só, a vantagem da reviravolta é testada contra um mundo cruel no estágio final da aventura. O clímax normalmente ocorre quando o antagonista principal é confrontado e forçado contra a parede em uma tremenda batalha final. Ou seja, é a conclusão ali da saga, da missão e tal. E de novo, não quer dizer que os personagens vão ser bem-sucedidos. Mas, tipo assim, o que eles tinham que fazer, tudo que eles poderiam reunir de equipamento, de informação, de ajuda para confrontar aquele desafio final, já está posto. O clímax é justamente um momento de decisão. Se tudo que eles fizeram vai ser bem-sucedido ou não. Avançando para o nosso segundo elemento da aventura, como eu estou chamando aqui, né? O livro vai falar um pouquinho sobre a questão dos desafios a serem sobrepujados. O que são os desafios? Acho que dá para ter uma ideia geral da coisa, né? Mas assim, conforme o livro coloca, tudo que os personagens, né, precisem sobrepujar para atingir os seus objetivos, sejam os objetivos do grupo ou sejam objetivos pessoais, tudo isso é considerado desafio, tá? E existe até uma regra geral que o livro coloca aqui, que nada deve ser conquistado pelos personagens sem pelo menos um desafio, tá? E aqui o livro ele vai trazer alguns exemplos do que seria um desafio, só para você já ir destravando aí a sua mente. Mas antes disso eu quero ler só um trechinho, porque eu acho que é interessante deixar isso marcado, registrado aqui. Olha só. Os objetivos comuns do grupo são apropriados para uma aventura ou campanha, pois esses objetivos são partilhados pelo grupo inteiro. Objetivos pessoais buscados por um personagem jogador individual devem ter menos desafios ligados a ele, pois não preocupam o grupo inteiro e ainda podem ser tediosos para os outros personagens caso se arrastarem por muito tempo. Ou seja, não sei qual é a experiência de vocês, não sei como é que vocês lidam com isso, mas às vezes, por exemplo, quando um personagem sai do grupo, né, deixa o grupo e começa a ter ali um momento mais solo com o narrador para resolver questões pessoais daquele personagem, isso pode ser chato para quem está de fora ali esperando a vez de jogar, né? E nem sempre o grupo inteiro vai querer seguir com aquele personagem específico para resolver as questões dele. Então eu acho que é nesse ponto que o livro coloca aqui. Cuidado, os objetivos gerais do grupo devem ser o foco principal, em tese, né, da sua aventura, da sua campanha. E os objetivos pessoais dos jogadores, claro que eles podem existir, mas tem que ser resolvidos de uma maneira mais célere ou com menos desafios, justamente para que eles não tomem muito tempo do que supostamente é o objetivo principal da aventura, beleza? Eu vou terminar aqui essa sessão só dando alguns exemplos que o livro traz aqui dos desafios. Olha só, personagens encaram um obstáculo em seu caminho. Então, por exemplo, um desafio: escapar da captura, sobreviver a uma emboscada, sair de uma localização cercada ou sitiada. Outro tipo de desafio: precisam de informação de alguém e essa pessoa precisa de ajuda. Então, qual é a ajuda que essa pessoa precisa? Rastrear uma criatura em fuga, roubar um item, vencer um duelo. Outro exemplo: eles precisam de ajuda de uma pessoa, mas primeiro devem encontrar essa tal pessoa, né? E aí a pessoa foi eles têm que invadir uma prisão ou se deixar ser capturados para encontrar essa pessoa que está dentro da prisão. Precisam entrar em um local cercado ou sitiado, enfim. E só para a gente fechar aqui mais um exemplo. Qual é o desafio? Eles devem escolher entre objetivos diferentes.
entregar um assassino para as autoridades para enfrentar a justiça, ou pedir ajuda a ele, destruir um artefato corrompido que causa sofrimento, ou usá-lo para derrotar um inimigo. Ou seja, aqui nessa seção, ele já traz vários exemplos de desafios para você, né, ter ali, né, usar como guia na hora de você criar os seus próprios desafios, claro, sempre ajustado para o que for mais interessante para o grupo ou que fizer mais sentido ali na história que você está narrando. Avançando aqui para o nosso terceiro ponto, né, para o nosso terceiro elemento de aventura, o livro vai trazer aqui também um pouquinho sobre a questão das recompensas, tá? Até uma sessão bem extensa, ele vai se deter e falar de vários aspectos das recompensas, então vamos tentar dar aquela resumida, aquela passada geral para vocês. Olha só, primeiro, ele vai fazer uma divisão aqui do que ele chama de recompensas diretas, sociais e recompensas materiais. Primeiro, as recompensas diretas, que são as mais simples. Ele vai trazer aqui duas opções. Ou experiência, né, o básico, e aqui o livro faz uma relação, né, toda vez que o personagem consegue sobrepujar um desafio no sentido técnico, né, que o Symbaroum coloca aqui, né, que eu acabei de comentar, isso aí geralmente vai render a ele um ponto de experiência, né, uma recompensa direta em experiência. Mas também existe aquela velha recompensa direta dos bens pilhados, né, saque, butim, baculejo, chame como quiser. Claro, se você tiver ali um inimigo derrotado, você geralmente vai ver ali se não tem algo que possa ser útil para o grupo. Então isso também está classificado aqui pelo Symbaroum como um tipo de recompensa direta. Seguindo adiante, ele vai falar aqui das recompensas sociais. Aqui a gente já vai ter um leque maior de opções. Por quê? Você pode estar pensando, é esquisito, né? Recompensas sociais. Aqui vai um pouco mais para o lado da narrativa ou para a construção da história. Porque como o próprio nome já está dizendo ali, né? É algo que está mais voltado ali para o social, não é uma recompensa em tese tão direta, tão palpável, né? Quanto o XP ou o bem pilhado. Quais são os exemplos que o livro vai trazer aqui de recompensas sociais? Favores, você pode receber como recompensa que alguém lhe deve um favor, alguém importante, ou alguém influente, ou alguém que está no local certo, na hora certa, porque você precisa. Você pode ter também a questão dos segredos sombrios, você descobre algum segredo sombrio de um NPC, que você pode utilizar ali como vantagem sobre ele, né, para que ele lhe ajude de alguma maneira. Existem também, para quem está interessado nesse estilo de jogo, títulos, né, títulos de nobreza, né, propriedades, reputação. Isso também pode ser enquadrado como um tipo de recompensa social aqui no Symbaroum. Personagens que têm essa ligação ali, né, com nobreza, ou que querem se tornar nobres, querem construir fortalezas, né, esse tipo de coisa. Esses três tipos de recompensa que eu citei aqui no final podem ser interessantes também. Os títulos, as propriedades e a própria reputação também, né? Às vezes você não quer ser um senhor de terras, mas você quer ser conhecido, quer ter as suas façanhas contadas através das cidades e tal. Então isso também pode ser importante ou interessante como recompensa. E para a gente fechar aqui, o terceiro tipo são as recompensas materiais, que também são simples. Você pode ter uma recompensa material na forma de um artefato místico, se bem que, como a gente comentou já aqui ao longo da série, né, artefatos místicos aqui no Symbaroum, geralmente eles não têm só coisas positivas, tem sempre algo meio esquisito, meio sombrio, meio negativo ali no meio, mas não deixa de ser uma recompensa. E também o bom e velho dinheiro, né, moedas, enfim, vil metal, isso também está ali incluído pelo Symbaroum como recompensa material. Aí você escolhe o que mais se adequar ao seu grupo, aos seus jogadores. E só pra gente fechar essa parte, caso você não saiba muito bem como fazer isso, escolher que tipo de recompensa seria mais adequada para que tipo de jogador, não tem problema, não entre em pânico. Symbaroum te ajuda. Ele tem um tópico aqui dizendo tipos de jogadores e recompensas. Então ele vai citar aqui algumas situações ou alguns tipos, né, gerais de jogadores mais comuns, vamos dizer assim, e você pode aqui encontrar um guia geral de referências, né, sobre que tipo de recompensas seria mais interessante para este ou aquele tipo de jogador. Então, Symbaroum sempre pensa em você e te dá todas as informações, pelo menos iniciais ali, para você começar a criar o seu próprio sistema de recompensas ali, baseado no que cada jogador, em tese, mais desejaria pelo seu estilo de jogo. Chegando ao nosso quarto e último tópico de hoje, a gente vai comentar agora um pouquinho sobre técnicas de mestre de jogo que o Symbaroum traz aqui. E tem algumas coisas que eu achei bem interessantes, tá? Algumas são mais comuns, né? Então a gente vai só dar uma passada, mas outras eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. A primeira delas é a questão do arqui-inimigo. Aqui é bem básico, né? Muitos jogadores, muitos grupos, de uma maneira geral, têm aquela relação de amor e ódio com o arqui-inimigo. Então aqui o livro só vai ressaltar ali a importância de você ter, de repente, um arqui-inimigo bem construído para ser aquele vilão que o grupo ama odiar e tal, né? E criar aquela sensação de rivalidade e tal, e movimentar a história, esse tipo de coisa.
Uma das que eu achei bem interessante, e eu não lembro de ter visto isso em outros jogos, se alguém souber algum outro jogo que tem uma mecânica parecida, já deixa aí nos comentários, é a questão do Deus Ex Machina. A gente sabe mais ou menos, né, do que trata isso, e é o seguinte, é o mestre dar aquela mãozinha ali pra galera, né? Tá todo mundo ferrado e dá aquela famosa ajuda do mestre. Só que o que eu achei interessante aqui é o seguinte detalhe, conforme o livro coloca aqui nos exemplos. Se o grupo tá num confronto ali com um inimigo e eles vão morrer, não vai ter jeito ali, dados não estão ajudando, eles vão morrer. E aí o mestre coloca lá, do nada, o famoso raio azul, um outro grupo lá que está passando pela floresta e vai ajudar os jogadores a se livrar daquela morte certa. Eles ajudam, mas pedem um favor em troca disso, ou pedem um favor depois que os personagens ajudam. Qual é o detalhe aqui? Eu comentei nesse vídeo que, geralmente, regra geral, todo desafio corresponde a um XP, a experiência. Então, nesse caso que eu estou citando aqui, o grupo de jogadores não venceu o desafio. Eles foram auxiliados por um segundo grupo que pediu um favor em troca. Se eles não fizerem o favor, eles não ganham XP nenhum por aquele confronto. É como se o mestre, e o livro coloca esse termo aqui, ele sequestrasse ali o XP até que o grupo de fato fizesse por merecer. No exemplo que eu estou dando aqui, o grupo de jogadores foi salvo pelo grupo do mestre, né, pelo Deus Ex Machina, e pede um favor. Quando os personagens fizerem esse favor, se eles quiserem fazer esse favor, eles vão ganhar um XP. Se não fizerem, não ganham. Simples assim. Avançando aqui nas outras técnicas que o livro cita, a próxima é a in media res, que é uma expressão em latim, né, é no meio de alguma coisa, ou em meio a alguma coisa, que eu até comentei aqui, né, nesse vídeo, quando os jogadores já começam no meio de alguma confusão, no meio de um cerco, de alguma coisa assim. Então essa é uma técnica de mestre também que pode ser utilizada ali, se você achar interessante. Outra é a questão do interlúdio. O interlúdio é aquele espaço, né, entre aventuras, ou quando os personagens têm uma folga, um fôlego ali, que eles podem gastar experiência, ou tentar resolver alguma coisa, alinhar, né, mais os objetivos dos personagens. É aquele tipo período livre para dar uma ajustada ali nos rumos do personagem. Cada jogador faz isso. Outro ponto que o livro destaca é a questão da narrativa, de outras formas de contar história que você pode utilizar também. Então, só para citar os exemplos aqui, você pode ter a narrativa inicial, né? Você colocar ali uma música ambiente, fazer uma introdução antes de vocês começarem a jogar, para todo mundo entrar no clima. Isso pode ser muito válido também. Sonhos, colocar uma sequência de sonhos, você pode explorar um outro tipo de contar histórias ali, né? E também um evento histórico, você pode colocar ali, trazer algumas informações extras para os jogadores e narrar um evento histórico que eles tiveram acesso ali, pesquisando alguma coisa, algum documento, alguma coisa perdida e tal. Isso também é uma forma interessante de você narrar e fornecer informações para os jogadores. Fechando e fazendo relação com essa questão de outras maneiras de narrar, tem aqui, olha, o que o livro traz como personagens alternativos, né? Chama aqui de personagens alternativos. Aqui ele dá uma sugestão de talvez uma forma interessante de apresentar o mundo de uma forma mais completa para os jogadores, seja de vez em quando deixar com que eles tenham esses personagens alternativos. Eu acabei de citar aqui a questão do evento histórico. Então, pode acontecer, de repente, eles encontrarem ali um documento, um pergaminho contando aquela batalha ou aquele evento histórico, e vocês fazerem uma pausa no jogo normal, e aí o grupo cria personagens que vão viver aquele evento histórico. Então, o resultado que os personagens atuais, vamos chamar assim, vão ler lá no pergaminho, na verdade pode ser o resultado de uma one shot que o mesmo grupo jogou com personagens alternativos. Isso pode ser interessante também para dar uma proposta diferente para o jogo, para os jogadores conhecerem outras classes, outros estilos de personagens também. Então, enfim, vai de você ali, narrador, em conjunto, né, com o seu grupo, testarem essas formas alternativas de jogo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Fechamos mais um vídeo e mais um capítulo do Symbaroum. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Deixe aí o seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias. E a gente se vê na próxima resenha.